Aleluia. Vamos agradecer a Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, queremos, Pai, entregar essa EBD nas Tuas mãos, esta aula de hoje, a quarta aula, a Igreja e o Reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos dá sabedoria e entendimento para que podermos transmitir essa aula e que cada um, irmão, Pai, possa sair daqui compreendendo o papel da Igreja e o Reino de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto áureo, Rogério, quando eu falar assim, o texto áureo, tu já passa, tá? Tu tem que, em nome de Jesus, senão a gente vai ficar um atrás do outro. E a gente tem que caminhar junto, isso. O texto áureo está aí na lição, né? Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim o texto áureo: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, esse é o texto áureo que Deus separou para esta manhã, e nós vamos agora ver a verdade prática, tá? A verdade prática é pregar a mensagem do reino de Deus, é uma importante missão da igreja. Nós vamos entender muitas coisas hoje interessantes, né, que a gente vai abrir muito o nosso entendimento a respeito de igreja, reino de Deus, tá? E até o papel de Israel no Velho Testamento. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje. Rogério, mais para frente. Sempre acompanhando, Rogério. Quando eu mudar o assunto, você muda aí. Isso, tá? Muda aí, ó. Primeiro, a universalidade do reino de Deus. O Salmo 47, versículo 7, diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Então, aqui, o Salmo 47 diz que, no versículo 7, que Deus é o rei de toda a terra. Então, o rei, ele é que está no comando, tá, amado? O segundo, o reino de Deus é de natureza teocrática. Existem várias maneiras da gente estabelecer governos. O governo brasileiro dizem que é democrático. Então, o povo é que elege e decide, mas não é isso que acontece, que a gente está vendo aí. O que acontece são os nomeados. Então, os nomeados é que decidem. Então, eles dizem que estão lutando pela democracia, mas o que a gente vê não é democracia. No reino de Deus, a natureza dele é teocrática. Quer dizer o quê? Tem um rei, tem alguém que comanda. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Tá, amados? Então, se há um rei, é porque tem um reino. Terceiro, o reino de Deus como realidade presente. Tá? Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é como realidade presente. Então, quando a pessoa entra no reino, quer dizer, acessa os valores do reino, esses valores que estão aqui, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, acontecem na vida dele, né? Não é nem comida nem bebida. Muitas igrejas, muitos pregadores ensinam que o reino de Deus estabelecido aqui, você tem que ter uma boa casa, um bom carro, tudo de bom. Aí você está no reino de Deus. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Tá, amados? Vamos lá, vamos continuar aí. Quarto, o reino de Deus como realidade futura. Esse versículo diz que fora do reino de Deus vão ficar pessoas. Então, que tipo de pessoas? Versículo 6, capítulo 6, versículos 9 e 10 de 1 Coríntios, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Repare bem que é uma coisa muito interessante, que muitas pessoas colocam isso aí como se fosse a igreja. Não é, o reino de Deus.
As pessoas podem estar na igreja, podem estar fazendo o que quiser, mas não vão herdar o reino. Então é interessante esse detalhe, né? Porque a igreja não é o reino, mas a igreja faz parte do reino. Então, é um processo, né? Que a igreja anuncia isso tudo, tá? Vamos lá, o quinto ponto aí, a igreja como manifestação futura, né? Efésios 1:10 diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, aqui está mostrando que a manifestação desse reino vai acontecer na pessoa de Cristo, tá? Quando ele vier, todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o rei, tá? Vão entender que existe um rei, que existe um Senhor, tá? Sexto lugar, a pregação do reino de Deus como missão da igreja. Então, Atos 19:8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Leitura bíblica em classe, Marcos 1:14-17. Depois de João ter sido preso, está aí na revistinha, mas eu botei aqui a nossa tradução, está aqui na tela. Foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Esse texto aqui é muito rico, né? Por quê? Porque o reino de Deus, ele veio ser anunciado através de Jesus. Jesus veio trazer o reino de Deus. E vocês vão ver isso mais adiante na aula de hoje, tá? Nosso plano de aula hoje, ponto 1, introdução. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a natureza universal do reino de Deus. Então, é interessante isso, você vai entender perfeitamente, né? Essa aula abre muito o nosso entendimento, e a igreja como parte integrante e representativa desse reino no mundo. Nesse sentido, a igreja faz parte da realidade presente do reino de Deus e, por conseguinte, fará parte também da realidade vindoura. Então, tudo aquilo que está incluído hoje no reino de Deus vai fazer parte no futuro, né? Porque é como se fosse um conjunto dentro de outro conjunto, né? Chama-se, tem um nome que se dá, né, na teoria dos conjuntos, né? Tem o subconjunto, tem o inserido. Então, a igreja está inserida no reino de Deus, como Israel estava inserido também. Muitas pessoas, nós não podemos excluir Israel, como se Israel que se dane. Não, a igreja tem que orar por Israel, porque Israel faz parte dos planos de Deus. A igreja existe porque existiu Israel. Jesus era um judeu, né? Então, para vir Jesus, Deus teve que estabelecer em Abraão uma nação, um povo, né? Vamos continuar. Ponto 2, a apresentação da lição. O que nós vamos ver hoje nessa lição? Os objetivos da lição. Primeiro, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. Tá? 2, apontar as dimensões do reino de Deus, as realidades presente e futura, né? Então, o reino de Deus hoje está presente em quê? Nas suas ações. Você percebe que quando Jesus liberta uma pessoa, ele diz assim, ó, o reino de Deus está aí, ó. Os valores do reino de Deus chegaram. Aquilo que havia uma promessa está acontecendo. Então, os valores do reino começaram a se manifestar. Então, quando nós, obrigado, diácono, quando nós entendemos que a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja,
é que a igreja ia manifestar aquilo que Deus estava determinando através de Israel. Então, o que nós entendemos dessa forma, porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos. Então, houve um momento exato para que Cristo se manifestasse. Então, um dos ministérios de Jesus é o ano aceitável do Senhor, né? Teve uma data na tua vida que se manifestou o reino de Deus. Você servia a quem fosse aí, a entidade, aos ídolos, até o ateísmo, né? E, de repente, na plenitude do tempo na tua vida, Jesus apareceu. Então, comigo foi aos 40 anos, cada um aqui tem um ano aceitável do Senhor, né? Segundo item, aí, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. Então, a dimensão do reino, nos dias de hoje, é através de quê? Da obra que a igreja faz. Então, as pessoas lá de fora têm que ver Deus na nossa vida, têm que ver o reino de Deus na igreja, têm que ver o poder de Deus fluindo na igreja através das ações da igreja. E no futuro? O futuro vai ser o arrebatamento, vai ser... Aí começa a entrar toda a escatologia, tá? E terceiro item, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Então, nós estamos vivendo hoje a plenitude do tempo. Jesus apareceu e Jesus continua o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Amém, queridos? Vamos lá. Dentro do nosso plano de aula, a apresentação da lição, o item B, motivação. Nosso Senhor afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizado em uma posição geográfica, como uma nação, como um reino. Né? Quando você fala assim, do Reino Unido, onde é? Lá na Europa, na parte de cima da Europa, tem lá uma ilha com... o filho do Rogério está lá, na Irlanda. Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, sei lá, tem lá aquele grupo lá de países lá, né, que formam o Reino Unido. Agora, o reino de Deus, ele está no mundo inteiro. Aliás, em toda a criação, tudo está o reino de Deus. Então, nós não podemos entender ele como um local. O reino de Deus só está aqui. O reino de Deus só... não é. Então, quando se manifestar o rei, todos que estão envolvidos no reino receberão as promessas de Deus. Antes, o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vocês, dentro de vocês. Então, o reino de Deus, agora que você aceitou Jesus, Jesus veio trazer o reino, a presença do reino. Então, agora você pode, o que ele disse lá para a igreja? Para os que creem nele, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e orarão pelos enfermos e serão curados. São os reflexos do reino de Deus, da presença do Senhor na igreja. Amém, queridos? E muitos de nós fomos, vamos dizer assim, beneficiados com esses valores do reino, né? Esses benefícios do reino de Deus. Né? Lucas 17, 20 e 21 diz assim, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Está vendo aí? Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus precisa ser instalado. Então, quando você recebe Jesus, que você recebe ele na tua vida. Você abre o teu coração e coloca ele dentro da tua vida. Eu recebo Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador, como Rei. O que o ladrão da cruz falou? Falou para Jesus o quê? Que ele era Rei. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então, o que ele disse? Olha, teu reino, olha bem um detalhe. Então, ele reconheceu Jesus como Rei, como Senhor. Então, ele confessou. Né? Amém, queridos?
Aleluia. Vamos lá. Motivação, continuação. Isso significa que a natureza do reino é espiritual. Ele se manifesta por meio da justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, a morte e Satanás. Então, o reino de Deus entrou na tua vida, o pecado tem que ser banido. São os reflexos do reino de Deus na tua vida. O poder da morte desapareceu da tua vida. Você agora não tem mais medo de morrer, você agora sabe que tem uma promessa para você, que você vai ressuscitar se morrer. E Satanás é aquele que é o tentador. Então você tem agora um maior na tua vida, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, tá, amado? Então você tem agora os reflexos desse reino na tua vida. E você deve fazer o quê? Colocar em prática. Sugestão e método. Apresentação da lição aí, o item C, sugestão e método. Nesta lição aprenderemos que há uma distinção entre igreja e reino de Deus. Ambos possuem características específicas que estão presentes nas Escrituras Sagradas. A igreja está inserida no reino de Deus. Aplicação. A igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do reino de Deus ao mundo. Essa missão só pode ser alcançada a partir do testemunho vivo dos crentes, que coadune os ensinamentos da palavra de Deus com um estilo de vida que expresse a prática de boas obras. Então, Deus diz que a gente tem que praticar as boas obras que de antemão foram preparadas. Está lá em Efésios 2:10. Então, essas obras, nós precisamos aprender sobre elas para poder praticar. E a igreja, quando você entra na igreja, por isso que o desigrejado fica sem conhecer essas obras, perde o sentido da vida dele de santidade. A igreja ensina, a igreja fala, a igreja prega, a igreja tem a capacidade de transmitir os valores do reino de Deus. Tá? Então, para que o crente possa praticar as boas obras, tá, amados? Que de antemão foram preparadas para ele realizar. Vamos lá agora a divisão da aula de hoje. A igreja e o reino de Deus. É a primeira parte, aliás, a aula de hoje é a igreja e o reino de Deus. A primeira parte, nós vamos ver a natureza do reino de Deus. A segunda parte, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Em terceiro, a igreja no contexto do reino de Deus. Então, são 3 assuntos aí que essa aula de hoje vai falar conosco. A primeira parte, nós vamos dividir em 3 partes, A natureza do reino de Deus. Primeira parte, o reino de Deus é universal. Segunda parte, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Você pode dizer assim, Deus perdeu o controle. Tem muitas pessoas que falam, se Deus existe, por que o mal está operando? Não é verdade? Então, nós vamos falar sobre isso. Terceiro, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Então, são assuntos muito interessantes que Deus vai separar para nós nessa primeira parte. Segunda parte, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Está presente aí. Segundo, onde está o reino de Deus? E terceiro, o reino de Deus como realidade futura. Tá? Há uma promessa aí de um futuro brilhante para a igreja. Terceira parte, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus e a igreja é a mensagem do reino de Deus. Então, nós temos aí assuntos muito interessantes para tratar neste dia. E vamos aí para a introdução, não vamos ler. A Bíblia apresenta a Deus como rei. Salmo de número 47, versículo 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Então, Davi está chamando Deus de rei, tá? Está falando salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao rei,
Cantai louvores. Salmo 52, versículo 7, diz assim: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Então está mostrando aí o homem sem Deus, né? O homem fazia isso, né? Segundo, governa e domina sobre tudo. Nós vamos aí mostrando aí os detalhes dessa introdução, que eu separei em vários pedacinhos dela. Governa e domina sobre tudo. Salmo 22, 28 diz assim: pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Você pode falar, até a Coreia do Norte Ele está governando? Parece que não. A Palestina, esses países aí, a Venezuela, como é que está essa situação, meu Deus? Por que essa fome no Haiti? Por que essa guerra? Então você começa a ler a respeito do mundo, você fala, Deus está fora do controle, perdeu o controle. Parece que o mundo está sem controle, né? É porque é bíblico. A Bíblia diz que Deus vai permitir que a iniquidade vai se multiplicar. Mas quando isso estiver acontecendo, olhe para o alto, porque a nossa redenção está muito próxima. Amém, queridos? Aleluia. A primeira parte aí, vamos lá. Vamos dar uma leitura nessa introdução, só para vocês poderem acompanhar aí o que já foi ensinado aí. A Bíblia apresenta a Deus como um rei que exerce na revista, tá? Quando eu falar na revista, Rogério, lá para, tá? Amém? Tá ligado? Que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. O item 1, natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra, Salmo 47, 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, lá em Daniel 4, 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais, Daniel 4,35. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 2:21 fala sobre isso. Então, nós vamos aí falar sobre essa natureza do reino de Deus. Vamos lá, avança para mim, isso, mais uma. Salmo 47, versículo 7, Deus é o rei de toda a terra. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus domina sobre os reinos dos homens, diz o salmista no Salmo 47, versículo 7. Daniel 4, 25, olha só o que Deus fala através desse homem. Serás, como diz aí o filho do Jonas, né? O Dan é o Daniel, para ele vamos lá, serás expulso, aliás, o filho do Marcão, a filha do Marcão, né, que fala isso. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Deus estava falando isso, através de Daniel, para o rei Nabucodonosor. Era a maior expressão de autoridade no mundo, né? Ele era o rei, ele se titulava Rei de Reis, né? Então, o reinado dele era um negócio muito grande. Então, ele diz assim, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças
que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, nós estamos vendo aí coisas, aí não importa o que você está vendo, o importante é que Deus está no controle. Por isso que a igreja tem que descansar no Senhor. Meu coração tem que estar em paz e descansar no Senhor. Esperar no Senhor. Daniel, capítulo 4, versículo 35, Deus domina sobre as hostes angelicais. Olha só. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Deus sem o homem continua sendo Deus. O homem sem Deus não é nada. Então, é por isso que ele diz, são reputados em nada. E quando você aceita Jesus, tu passa a ser filho, tu passa a fazer parte da família de Deus, é diferente, Deus trata você de uma forma diferente, você passa a ser tudo para Deus. Entende isso, igreja? O teu valor é muito grande diante de Deus, porque Deus, você reconheceu Ele como Rei, como Senhor, e é tudo que Ele quer que você reconheça o seu reino, reconheça Ele como o Senhor da sua vida, e segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então, meu irmão, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, amém? Lembra disso. Meu irmão, o crente não pode viver ansioso, o crente não pode viver preocupado. Lança sobre ele, diz o salmista no Salmo 38, versículo 9, lança sobre ele, seja conhecida de Deus a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém, queridos? Nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 2, 21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém, queridos? O que está acontecendo daqui a uns dias aí? Vai mudar a estação. Nós vamos sair do verão e entrar no outono. Vai começar o quê? Vai começar um tempo mais fresco. Daqui a pouquinho vai vir o inverno, tu vai puxar aquele edredom. Você vai começar a falar, graças a Deus, está muito frio, Senhor. Aí Deus manda esse calor de 60 graus aí, como foi ontem. E hoje está previsto também um negócio muito forte, né? Mas a gente tem que, dar graças a Deus em tudo. Amém, queridos? Ninguém está fora do domínio de Deus. Vamos lá. Item 1.2. Soberania de Deus. Vamos ler na revista. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Então, quer dizer o seguinte, ainda, vamos dizer assim, vamos trazer para o nosso plano conhecido, Muitas pessoas já foram julgadas, mas ainda não foram presas, porque entraram com um recurso, e pegaram lá 30 anos, mas continua solto, porque ainda vai julgar de novo. Então, ele está decretado a prisão dele, mas ele está solto. Então, o diabo está na mesma condição, ele ainda está solto, ele ainda está com liberdade de agir, mas ele já foi condenado. Vai chegar a hora dele ser preso. Amém? Vai chegar a hora dele ser preso. Então, não queira se aliar a ele, porque quem está aliado a ele vai preso também, vai para o mesmo destino. Então, as pessoas que se aliançam com ele, vão acabar mal, vão acabar no lugar que o diabo vai.
diabo e seus demônios, e todos aqueles que o servem. Então, esse item 2 aí, nós vamos andar um pouquinho para frente. Agora, vamos lá. Deus domina sobre todos. Daniel 103, 19. Não, isso deve ser Salmo, hein? É o Salmo 103, 19. Eu errei aqui, Daniel é Salmo, tá? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Quem fala isso é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Olha, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então a igreja tem que clamar a Deus para as coisas mudarem, para Deus agir. Porque há uma permissão de Deus para aquilo acontecer. Está acontecendo, fugiu do controle, está atingindo o seu povo, clame a Deus. Se lembra lá, o povo de Israel, ele estava lá debaixo de uma servidão no Egito tremenda. Ninguém aguentava mais. E aí o que eles fizeram? Clamaram. E o Senhor fez o quê? Levantou um libertador. Só que tem que hoje, esse libertador já foi levantado. Já existe, é Jesus. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que cura, aquele que liberta, aquele que faz e acontece. Meu irmão, ele é o Todo-Poderoso. Então, o que cabe à igreja fazer? Clamar. Clamar, levantar a sua voz. Por isso que a gente vai entendendo com essa aula que essas ações são ações pontuais que acontecem na nossa vida. Nossa vida não pode ser resumida a uma situação que deveria ser pontual. Quer dizer, por isso que você ouve muita mensagem dizendo, o deserto é o quê? É um lugar de passagem. Não é para você estabelecer a sua residência no deserto. Então, mas tem crente que só está vivendo no deserto. Então, junte a família, junte aqueles que estão envolvidos no processo, né? E clame que o libertador vai agir a teu favor. Amém, queridos? Porque não pode essas coisas, o reino de Deus tem que se refletir na nossa vida. E conversar com Deus, o que é que eu estou fazendo de errado, Senhor? O que é que eu estou fazendo? O que é que está acontecendo com a minha vida que não estou vendo os reflexos do reino de Deus? Eu não estou tendo paz, não estou vendo a tua justiça, não estou vendo também, ó Deus. Porque às vezes tem comida, mas não tem paz, não tem justiça, não tem. Então as coisas de Deus precisam estabelecer-se nas nossas vidas. Aquilo que está lá no Salmo 4, em paz me deito, logo pego um sono, porque o Senhor me sustenta. Não é verdade? Está lá no Salmo. Então, a gente vai vendo que esse domínio dele, a igreja está inserida, preste atenção nisso, é um conjunto, é o reino de Deus, a igreja está lá dentro, está em Cristo, não está fora. Então, alguma coisa está acontecendo aqui que eu estou buscando lá fora um socorro. Então, eu preciso agir, preciso usar as ferramentas de Deus para poder o quê? Usufruir os benefícios do reino que estão à minha volta. Né? A igreja está inserida no reino, então o reino de Deus estou dentro dele. O reino de Deus, ele não tem visível aparência, ele está aqui. Então eu estou dentro dele, eu estou com ele. Em nome de Jesus. Vamos lá ver. O item 1.3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele. Está vendo aí? Quem é que era o rei de Israel? Não era aquele rei que sentava no trono. Era o próprio Senhor. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Em determinado momento, ele quis ser igual às nações. Então, ele tirou Deus do trono e botou quem? Um homem. Mesmo esse homem sendo um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, que tinha promessas para ele, você vê ali que Davi era um vacilão também, vacilou muito. Davi, adulterou, assassinou, meu Deus do céu, fez coisas muito feias, Davi. Sofreu, mas
Tudo isso porque Israel preferiu tirar Deus do governo da vida dele. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em regime tribal, está vendo aí? Tribal, quer dizer, ele ainda era nômade, né? Andava, né? Ainda não conquistou ainda a terra prometida, e dali ele começou a se perder. Olha só, por isso que muitos crentes se perdem quando eles conquistam muita coisa. Então Deus te prova também na bonança, né? Deus te prova quando você tem muito. Você começou a ter muito, você esquece de Deus, você esquece de orar, esquece da igreja, esquece de tudo. Esquece até dos irmãos. É verdade. Oh, Jesus, vamos lá. Vamos lá. Quando ele estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Está lá em Números 23, 21. É aquela, quando aquele Balaão, né, profetiza, né, dizendo que, como é que eu posso amaldiçoar esse povo que Deus abençoa? Esse povo tem um rei, esse povo tem domínio, tem um cuidado muito especial. Não é assim não, ele falando para Balaque, né? Então é interessante, né? Porque ali ainda Deus era o rei, eles tratavam Deus como rei. Era um vacilão também, mas eles tratavam, Deus era o rei daquela nação, cuidava, chovia pão, codornizes, água na rocha. Meu irmão, Deus fazia cada milagre extraordinário para aquele povo. Aquele povo estava debaixo do poder da mão forte do Senhor, mostrando que o Senhor era o rei deles. Olha lá, vamos lá, continuar aí. De forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre um antigo povo. Isaías 43, 15 também fala sobre isso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Êxodo 19, 5, 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação. E por meio dela, todos os povos. Então, nós fomos abençoados por Israel. Por isso que quem abençoa Israel, Deus abençoa. Então, por que nós fomos abençoados por Israel? Porque nós recebemos um israelita, nós recebemos Jesus. Aí vamos lá. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Então, nós temos muitas coisinhas aí para ver, né? Vamos lá, Deus escolheu Israel para reinar sobre ele através dele, e através dele, olha aí. Então, através de Israel, as pessoas viam Deus. O que Raabe viu? Raabe era uma ímpia, né? Era uma jericoriana, né? Você lembra de Jericó? Inventei aqui agora, tá? Por favor. Jericota não pode ser, né? A pessoa que nasceu em Jericó é jericota? Não sei. Carioca é carioca, lá deve ser jericota. Jericoca, sei lá. Tudo bem, mas vamos lá. Então, nós começamos a ver, né, que Deus escolheu Israel. Não viu iniquidade em Jacó. Olha só. Quando a pessoa está em Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Aleluia. Está vendo? Isso aí é Balaão falando, né, a respeito de Israel, né? Deus e o seu governo teocrático sobre Israel. Isaías 43, 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então, agora nós vamos ver aí, Êxodo 19, 5, que Deus estabeleceu Israel como um reino sacerdotal.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então Deus separou Israel de todos os povos, para ser o quê? Uma nação sacerdotal. Porque toda a terra é minha. Olha aí, ó. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falando a Moisés, tá? Deus escolheu Israel para abençoar e a todas as nações da terra. O abençoar e abençoar todas as nações da terra. Ora, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O Anderson, o pastor Anderson, tem pregado aí toda quinta-feira, né, sobre Gênesis, eu tenho falado muito sobre esse assunto. De ti farei uma grande nação. Meu irmão, quantos aí já tentaram acabar com Israel? Não acaba, porque ele é uma grande nação. Não consegue acabar, porque grande é o seu Deus. Não é verdade? Por que as pessoas querem acabar com a igreja? Não consegue, porque grande é o Senhor da igreja. Grande é o seu rei. É? E te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, aleluia! Essa bênção chegou até nós, meu irmão, através de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aí. Deus escolheu Israel para abençoar todas as nações da terra. Isaías 45, 21, 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Não há outro, meu irmão. Nós estamos no lugar certo. Nós já nos encontramos com o único Deus. Aquiete a tua alma. Aquieta a tua vida. Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Porque eu sou Deus e não há outro. Para onde nós vamos, meu irmão? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Disse Pedro, né? E os demais apóstolos também com ele. Amados, é isso aí. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus, o filho de Davi. Efésios 2, 14. Olha só. Porque ele é a nossa paz. Se lembra lá que o reino de Deus é paz, justiça. Né? Então, nós estamos aí, ó. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Quando o pecado entrou no homem, Deus colocou uma barreira, havia um impedimento. Né? Simbolizando lá no tabernáculo, era a cortina. Mas Jesus, quando morreu, a cortina foi rasgada de alto a baixo, simbolizando que a barreira foi aberta. O que aconteceu com Israel com o ataque do Hamas? É porque a barreira que tinha foi rompida. E ali os caras do Hamas, os guerrilheiros do Hamas, entraram por ali e ali fizeram uma lenha. Né? Então, a barreira da inimizade foi derrubada. Você não precisa mais ficar do lado de lá. Você pode vir para o lado de cá, você que está me ouvindo aí, ó, essa aula é para a tua vida também. Né? Você pode vir para o lado de Jesus, para o lado do Senhor, a barreira já foi quebrada. Você agora pode se tornar amigo de Deus, como Abraão era chamado, né? Amigo de Deus. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, você também é amigo de Deus. Aleluia. Gálatas 3,14, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Havia uma promessa lá em Joel. Então, essa promessa veio até nós através de Jesus.
Hoje nós temos, além do selo, nós temos o fogo, temos a presença, a unção, os dons, né? Deus faz isso. Este propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi. Vamos lá, em Gálatas 4, 28. Vós, porém, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaac. Abraão teve lá um filho da escrava. Como é que era o nome dele? Ismael. É fácil, né? Todos os nomes antigos, quando pode botar um El no final, que vai dar muito certo. Na área dos anjos, então, Gabriel, quem mais? Miguel. E aí até parou, irmão. Começa a inventar, não, Azaia. Começa a inventar, não, que os caras aí fora tem muito anjo que acaba com El, mas não é bíblico, né? A gente tem que ficar ligado. A gente conhece o Manel, né? Mas não é anjo. Ô, Jesus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Se lembra lá da proposta de Deus para Israel? Fazer dele o que é a nação santa. O sacerdócio real dele. Mas olha só. Está falando agora aqui conosco, a igreja. Vós, porém, sois raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem determinados, tem outros textos que falam, né, que lá em Colossenses, que diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essa maravilhosa luz é o reino do Filho do seu amor. O que é o reino do Filho do seu amor? A igreja é para onde nós fomos transportados. Deus nos tirou do mundo e colocou dentro da igreja. Nos inseriu em Cristo. Para quê? Para que nós sejamos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Meu irmão, nós temos que observar o que Deus espera de nós. O que Deus espera da tua vida? Você continue como era? Não, é para que você seja transformado. Transformado em quê? Em um santo. Em uma pessoa que tenha profunda comunhão com Deus. Aquela pessoa que fala e Deus ouve. É interessante isso. Porque quando a pessoa está com a sua vida no altar, meu irmão, a comunhão dele é muito íntima com Deus. O diabo tem raiva, como muitas vezes já chegou aqui na frente, manifesta, o diabo olha para mim e fala, eu tenho raiva de você. Oh, glória a Deus. A pessoa você diz, eu te amo, pelo amor de Deus. Aí fica ruim, né, meu irmão? Que o diabo me amando, pô. Que conversa é essa? Né? Se bem que ele é mentiroso, mas aí tu vai para outro caminho, né? Auxílio teológico. Vamos ver aí nesse item 1 que nós vimos, né? Que fala sobre a natureza do reino de Deus. O reino e a vinda do Filho do Homem. Esse auxílio teológico é muito interessante, porque ele abre mais um pouquinho nosso entendimento. Jesus explica que o reino de Deus é distinto dos reinos com os quais os fariseus estão familiarizados. Sua vinda não corresponderá com sinais visíveis, para que ninguém possa predizer o tempo exato da sua chegada. As pessoas entendem mal o caráter do reino de Deus quando dizem, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Tais predições são arrogantes e mostram-se falsas e decepcionantes às pessoas persuadidas por elas. Interessante, né? Atos 1, versículos 6 e 7, diz assim, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, não futuque o que Deus não mandou você futucar. É mais ou menos isso, né? Não seja curioso com relação a coisas que Deus disse para você não ter curiosidade. Senão você vai arrumar uma história. Você vai arrumar um pretexto, né?
Você vai arrumar um problema para a tua vida, como muitos arrumam. Tem pastores que no dia de hoje dizem que Deus revelou a ele agora é que tem a verdade de Deus. Meu Deus do céu. E aí arrastam multidões, pessoas seguem. Tem muitos exemplos aí, meu Deus do céu. Auxílio teológico aí, né? O reino e a vinda do Filho do Homem. Jesus afirma que a fase inicial do reino não vem desse jeito. De fato, já veio. Lucas 17, 21, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus se estabelece dentro de nós, tá, amados? Para onde você for, o reino está contigo. Os valores do reino, tá? O reino é a vinda do homem, é a vinda do Filho do Homem. Jesus usa a palavra entos para descrever sua presença. A palavra que significa dentro de vocês ou entre, no meio de vocês. Jesus está falando a fariseus que, sem dúvida, o rejeitaram. Ele não diria que o reino de Deus está dentro do coração deles. Contudo, o reino é um fato histórico. Jesus quer dizer que o reino está entre vós, presente no que ele faz e diz, ainda que os fariseus permaneçam cegos diante dessa realidade. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender, o reino de Deus está presente. Às vezes você, na tua casa, tu é o único crente. É a única coluna, né? Às vezes eu encontro pessoas aqui na igreja e eles falam, pastor, não estou aguentando mais. Eu sou a única coluna na casa. Eu não estou aguentando, dá peso demais. Eu falei, Deus diz que não bota peso além da tu pode suportar, meu irmão. Então para de murmurar e para de reclamar e vai buscar Deus. Não é verdade? A gente sempre leva para um lado mais de brincadeira, mas fala a verdade. Porque se você for concordar com ele, ele vai acabar largando tudo. Você tem que exortar ele com amor, né? Então, é muito importante, né, entender que o reino de Deus... Porque os valores estão sendo passados, filho. No trabalho, né, Sérgio? Não é assim? No trabalho, as pessoas... Eu me lembro, pô, eu ia no corredor, a conversinha lá. Só palavrão, porque conversa de ímpio é só palavrão, né? Aí, quando eu vinha chegando, eles falaram, respeita aí que o Joaquim está passando. Respeito. São respeitos, são detalhes que você tem que impor isso. Os valores têm que estar com você. Não está com eles os valores estão com a igreja. Os valores de Deus estão com a igreja, estão conosco. Então, eu não posso ficar em rodinha, por isso que a Bíblia diz o quê? Lá no Salmo 1. Não ande com os pecadores, na rodinha dos escarnecedores. Aí começa, meu irmão. O teu prazer tem que estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar dia e noite. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho que ter os valores do reino implantados na minha vida. Em nome de Jesus, tá? Lucas 11, 20, olha aí, ó. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, olha aí, ó. É a vitória, né? Tá vendo aí, ó? É a vitória sobre o reino inimigo. É chegado o reino de Deus sobre vós. Porque ninguém expulsava demônio. Quando Jesus chegou expulsando demônios, aquilo foi uma notícia tremenda. O cara expulsa demônio. O cara tem poder sobre as trevas. A conversa em Israel devia ser essa. Mas que cara é esse? Jesus. Aí começa a fama de Jesus correndo. Porque ele cura, ele liberta, ele levanta defunto. Meu irmão, são os valores do reino de Deus, o poder do reino de Deus correndo. Porque ele trouxe esses valores. E a igreja é a receptora desses valores, que vai transmitir esses valores. Está lá em Hebreus capítulo 2, se você puder, acesse aí a tua Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente por quem? Pelo Senhor. Foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Então, quem ouviu do Senhor, transmitiu. E essa transmissão foi replicando até chegar nos dias de hoje. Olha aí o que diz aqui, ó. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. O que é isso aí? É a manifestação do reino, dos valores do reino. Porque quando o reino de Deus se estabelece, meu irmão, na vida de uma pessoa, o mal tem que sair. O outro reino tem que ser abalado, meu irmão. Se o reino do inimigo não é abalado na tua vida, está tudo errado. Está tudo errado. Porque o reino de Deus tem valores. Esses valores têm que entrar na tua vida e abalar a tua história, abalar a tua caminhada. Tem que abalar a tua família, teus valores têm que ser outros. Você tem que dar força, você tem que empregar força naquilo que Deus deixa para você empregar força. Quer dizer, eu vou me dedicar a quê, pô? Pelo amor de Deus. Eu ia para o Maracanã com bandeira. Eu fazia, acontecia. Meu Deus do céu. Vou dar um testemunho pequeno aqui, o tempo está correndo. Na época do Brizola, assim que ele voltou, eu era ligado ao PDT, meu irmão. Meu carro era todo enfeitado de Brizola. Por fora, meu irmão. Eu ia trabalhar com aquele carro, acredite se quiser, carregando imagem do Brizola. Na porta, no teto, no capu. Santinho do Brizola. Todo dia eu saía do Corme Velho e ia lá para a cidade, para o posto lá de onde distribuía Santinho do Brizola. Aí me converto. Vou ficar com vergonha de entregar folheto de Jesus? Pelo amor de Deus, meu irmão. Vou ficar com vergonha de pregar Jesus? Pelo amor de Deus, não vou. Nas procissões católicas, eu pegava o megafone, ensinava aquele povo, conduzia aquelas rezas. Agora eu vou ficar com vergonha de pregar numa praça o poder do nome de Jesus? Vou ficar com vergonha de pregar no cemitério, como eu pregava lá no início? Depois nós montamos uma estrutura, mas antigamente eu subia nas sepulturas, lá no cruzeiro, meu irmão. Aquelas pessoas arriando os alguidares delas, a sua fé, e eu ali pregando a verdade, os valores do reino. Meu irmão, você tem que quebrar paradigma na tua vida, na tua história. Você agora é um pregador da palavra de Deus. Não engula o rolo, não engula. Nós precisamos falar desse reino, falar do amor de Deus, falar do poder de Deus, para libertar essas vidas. E muitas delas nós amamos, conhecemos. E você sabe que ela está caminhando para o inferno. Está caminhando a passos largos. E Jesus está pertinho para voltar para nós. Para eles vai ser uma desgraça, meu irmão. Para essas vidas será uma desgraça. Será uma luta violenta que eles vão ter. Vão ser marcados. Não vão ter mais esperança. E nós na glória. Aleluia. Só nas bodas. Mas e aí a turma aqui embaixo, meu irmão? Será que você vai estar lá, se calou aqui embaixo? Pensa nisso. Envolva-se, distribui aqui na porta da igreja, folheto, na hora do culto. É só até a hora do acabou o louvor. Terça-feira eu vejo pela câmera, às vezes eu acompanho de casa, está o Jonas lá fora, distribuindo, né, Jonas? Lá fora. Do lado de cá, a Margarida. Cadê a Margarida? Eu vi ela aí. Olha lá, a Margarida está dando até logo. Não é verdade, Margarida? Ali. Quarta-feira está a Verônica. Tá... Meu irmão, envolva-se. Estão tão poucas as pessoas que querem entregar um folheto. Aí chega no momento de eleição, vai entregar folheto desses mentirosos todos que estão aí, meu irmão. Para não dizer outro nome. Tira a vergonha da tua vida e sirva a Deus. Em nome de Jesus. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, quando fala expulsar demônios, é que o inferno foi abalado, meu irmão. O inferno saiu da tua vida. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
O reino é a vinda do Filho do Homem. Eles esperavam ver sinais da vinda do reino algum dia futuro. Mas não há necessidade de procurar sinais futuros da vinda do governo de Deus. Hoje pode-se entrar nele, embora sua consumação final venha depois. Amém, queridos? Venha depois. O resumo do item 1, está aí, né? O resuminho aí. As Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a igreja. Então, vamos agora para o item 2, parte 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente, onde está o reino de Deus. E terceiro, o reino de Deus como realidade futura. 2.1, o reino de Deus como realidade presente. Vamos ler aí na revista, que diz assim: nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Está lá em Mateus 12, 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Olha aí, ó. Mateus 12, 24, tá? A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3, 12, né? Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Quando esse reino chegou na minha vida, meu irmão, na noite em que eu me converti, eu abri a minha porta da minha casa e Deus falou comigo assim: tira o gato. Tira o gato. Eu tirei o gato, tá bom. Se tivesse cachorro, tira o cachorro. Se tivesse um leão, tira o leão. Meu irmão, Deus fala tudo, porque Ele conhece tudo. Nós não podemos imaginar um reino de Deus sem o poder de Deus. Então, o poder de Deus é a manifestação desse reino. Quando entra numa pessoa, entra com poder, a quebrantamento, a choro, a nascimento, é um novo nascimento. Amém, queridos? Amém, amados? Amém, vamos acordar. Jesus curando e libertando um endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. Ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Que coisa linda, né? Deve ter sido. Oh, meu Deus do céu. Essa libertação provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram Jesus de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado cego, mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. A reveladora resposta de Jesus, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Meu irmão, através de Jesus, o reino de Deus já está presente entre os homens. Então, você quer fazer parte desse reino, você quer se envolver com esse reino, aceite Jesus, né? Você que está conosco aí, ouvindo essa aula. Mateus 3, 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O arrependimento é o que antecede a chegada do reino de Deus até a tua vida. O item 2, onde está o reino de Deus? Vamos lá. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas,
curadas e libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Então, o reino de Deus está presente conosco. Amém, queridos? Vamos ler aí. Onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertas do poder de Satanás, o reino de Deus está presente. Atos 8, 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, está vendo aí o evangelismo, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Atos 8, 6 e 7. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Que coisa tremenda, né, igreja? Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? Nós precisamos nos alegrar, meu irmão. Somos um povo feliz. Temos Jesus, temos o Senhor. Temos promessas de Deus. 1 Coríntios 4, 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Amém, queridos? Então, quando Jesus chega, o reino de Deus consistia naquilo, tá? Poder de Deus. Onde ele chegava, cego via, mudo falava, surdo ouvia, leproso era purificado, e por aí vai, né, meu irmão? Item 3, né? 2.3. O reino de Deus como realidade futura. Vai falar agora de escatologia, tá? Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Então, você já ouviu falar muito de milênio, né? Eu gosto de pregar muito as coisas presentes, né? O futuro deixa que está na mão de Deus. Se a gente obedecer no presente, ele está garantido o nosso futuro. Amém, querido? Então, tem pessoas que ficam lá querendo futucar lá na frente. Meu Deus do céu. Eu prefiro pregar o dia a dia, que se você ficar no dia a dia, meu irmão, você está garantido amanhã. Oh, aleluia. Vamos ver aí, pessoas que ficarão fora do reino vindouro. Nós já vimos, né? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ora, não sabeis que os injustos, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meu irmão, Paulo está falando isso para a igreja. Fala para o teu irmão, Paulo está falando isso para a igreja. Meu irmão, na igreja tem efeminado? Tem. Na igreja tem sodomita? Tem. Na igreja tem ladrão? Tem. Na igreja tem avarento? Tem. Na igreja tem bêbado? Tem. Não estou falando da nossa, mas estou falando da igreja, a igreja como maldizente, meu irmão, roubadores, idólatras, adúlteros, meu irmão. A igreja está falando com a igreja, meu irmão. Não vos enganeis, quer dizer, está falando com a igreja que está sendo enganada.
Porque o mundo já está enganado, o mundo já está lá fora, já está das trevas, já está no engano, já está na mentira. Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja, meu irmão. Então nós precisamos ficar ligados. Não podemos experimentá-lo agora. Hebreus 6:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas a plenitude será na era vindoura. Mateus 13:49. Assim será na consumação do século. Sairão anjos e separarão os maus dentre os justos. Está vendo? Meu irmão, você acha que na consumação do século esse mouse dentre os justos, o que é? Dentro da igreja mesmo. Porque lá fora já está julgado. É mole não, meu irmão. Complicado. O milênio faz parte da dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse 20, de 1-5. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse texto fala da dimensão futura do reino, tá, amados? Então, a prisão de Satanás vai estabelecer no mundo um reino onde o mal não está instalado. Então, será um mês onde o poder da morte não estará instalado. Repara bem, então as pessoas vão durar muito. Porque Apocalipse diz que, no final da grande tribulação, poucos homens restarão. Aí virá uma dimensão de 1000 anos. 1000 anos sem ninguém morrer. Tu imagina o Brasil, todos os cemitérios do Brasil vazios. Essas pessoas ainda estavam vivas. Agora multiplica por 2. O Brasil tem 500 e poucos anos. 1000 anos. Você imagina quantas pessoas terão no mundo? É muita gente, meu irmão. É muita gente. Sabe o que Satanás vai fazer? Vai enganar. Ele vai ser solto. Ele é um enganador, ele vai enganar as nações. Então nós precisamos estar ligados, porque Satanás engana. Ele engana mesmo. Engana líderes. Enganando líderes, engana o rebanho. Então nós precisamos estar muito atentos, né? Venha ouvir a mensagem desta noite, que vai falar muito sobre isso, né? Vamos falar sobre a igreja, a quarta igreja, né? Do Apocalipse lá. Então para que você possa entender que o Satanás, ele engana. Assim, imagina você viver 1000 anos debaixo do governo de Cristo. E aí sai o enganador e engana você. 1000 anos! Meu Deus do céu, é triste, né? O poder desse Satanás não é mole não, né? Ele tem um poder de seduzir. Ele seduz, é o sedutor, né? As pessoas vão sendo enganadas. Resumo do item 2. Vamos lá, Rogério. O reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Vamos ver o último item aí, o item 3, parte 3, né? A igreja no contexto do reino de Deus. Primeiro, a distinção entre igreja e reino de Deus. 2, a igreja expressa o reino de Deus. E 3, a igreja é a mensagem do reino de Deus. Vocês estão entendendo até aqui, igreja? Amém? A distinção entre igreja e reino de Deus. Vamos ler na revista.
deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo, da antiga como da nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Está vendo aí? Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. Tá, amados? Então, hoje, a pessoa, para ter comunhão com Deus, precisa estar na igreja. O tempo de Israel está fechado. As 70 semanas de Daniel explica que 69 se cumpriram, falta uma semana de anos. Após Jesus, não houve mais sacrifício, não acontecia mais sacrifício, né? O sacrifício perfeito foi aceito, foi estabelecido no Calvário. Quando a igreja sair, começa o tempo de Israel. E o tempo de Israel, o templo vai ser reconstruído, e reconstruindo o templo tem que ter sacrifício. A novilha vermelha vai ser morta para poder estabelecer o início, né, do contexto lá do templo, e daí vai morrer os animais todos lá, vão sacrificar, o sacrifício vai voltar até que o anticristo entre lá e faça a abominação. Tá, amados? E aí vai. Isso aí é escatologia, não vamos entrar nesse mérito aí, não. Vamos ver aqui o que é que temos para nós. A igreja faz parte do reino de Deus, mas ela não é reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, tanto da antiga como da nova aliança. A igreja não existia na antiga aliança, mas o reino de Deus, sim, já existia. Israel era a comunidade do reino do antigo pacto. A igreja é a comunidade do reino no novo pacto. Êxodo 19:5, nós já lemos, né? Está falando de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 1 Pedro 2,9, nós também já vimos, vós, porém, sois a raça eleita. Sacerdócio real, está falando da nação, aqui de cima Israel, embaixo a igreja. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Item 3.2. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Então, meu irmão, a salvação da humanidade depende da igreja. Deus deu à igreja, então a igreja é que tem que realizar esse trabalho, tá, amados? É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Meu irmão, há um propósito de Deus para com a igreja. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, fazer isso. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? E Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, Jesus veio trazer a manifestação desse reino, em nome de Jesus.
A igreja foi projetada e planejada e é a eleita de Deus. Efésios 1, 4 a 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E 1 Pedro 1:2 diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então você vê aqui, é um processo, olha, presciência de Deus Pai, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o papel do Espírito é santificar a igreja, é trazer os valores de Deus para a tua vida e para a minha, né? E ele diz aqui, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha aí, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, esses são os valores que a igreja tem diante de Deus, né? A obra que Deus tem com a igreja. É por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, esse mistério foi manifestado a cada um de nós, em nome de Jesus. E último, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Amém? Então, a igreja tem que pregar o reino de Deus, os valores do reino. Quando começa a pregar, a igreja começa a botar o homem como centro, aí fica difícil. Missão mais importante da igreja é pregar o reino de Deus, pregando em ambiente fechado. Aí, ó, Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, pregando a liderança da igreja. Paulo aí falando, ó, Atos 20:25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo estava ali falando com os presbíteros, tá? Pregando na prisão, Atos 28:30-31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Isso aqui não é prisão, não, isso aqui é casa. Pô, se a casa é uma prisão, vai ficar difícil, né? Me perdoem aí, hein? Ali devia ser pregando na sua casa, né? Aos novos na fé, eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Atos 14:22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago 2:5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam?
O reino não é deste mundo. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora ao meu reino. O meu reino não é daqui, mas agora o meu reino não é daqui. Amém, queridos? Resumo do item 3. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Vamos ver o resumo, vamos ver aqui o resumo dele, né? O fechamento. Eu não vou passar por essa outra parte, não, Rogério, pode deixar. Vamos entrar na conclusão agora. Nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo Jesus, em Cristo, Filho de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.